mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Olá, amiguinhos e amiguinhas, bem-vindo a mais um Podinista. Hoje vamos falar um pouquinho sobre curiosidade, sobre as bruxas, sobre a história das bruxas, por que as mulheres receberam essa nomenclatura. E lógico, antes da gente começar, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais para você apoiar esse projeto, para que a gente continue trazendo sempre esses papos muito loucos, que são muito enriquecedores. Eu acho que a curiosidade faz com que a gente vá mais longe, então quanto mais a gente traz pessoas diversas aqui, melhor para você evoluir do lado de lá. Então, antes de mais nada, hoje estou aqui com a Fina Tranquilin, que é pesquisadora, que vai conversar um pouquinho sobre esse assunto com a gente, falar um pouquinho sobre curiosidades e um pouquinho dessa... Vai ser a evolução das mulheres quase, né? Mais ou menos isso. Então, vamos lá. Fina, antes de começar, se apresente. Quem é você? Bom, eu sou a Fina Tranquilin, sou vovó de uma menina que é bisneta, trineta de bruxa. E eu sou pesquisadora, eu trabalho com a questão de gênero, né, e sexualidade. Sou professora universitária aposentada e sou antropóloga. Tá bom pra você? Que eu já até me perdi de tanta coisa, maravilhoso. Então a gente até começou, antes de começar a gravar, eu falei, mas onde que a gente começa pra falar de bruxa? Aí eu falei, Adão, e Eva? E você me respondeu? Não, e tinha a Lilith, que é a primeira mulher de Adão. Então, quem que era a Lilith? Por que ela foi... É a primeira mulher, tecnicamente, nas histórias aí. Então, a Lilith era uma mulher sedutora, né? A primeira mulher de Adão, e a gente encontra no Antigo Testamento, né? A história de Lilith, que depois, no Novo Testamento, veio a Eva e modificou toda a história e tal. Mas a Lilith era considerada uma mulher super sedutora, né? Uma mulher que guardava os segredos da natureza, né? Então ela sabia muito bem o que ela fazia. E aí ela foi demonizada, assim. Foi a primeira mulher demonizada no cristianismo, né? Foi a Lilith. Então, quando a gente fala de bruxa, a gente fala lá da Lilith já, né? Que lá de trás. Isso, lá de trás. E tem a ver com ela ser mesmo, ter conhecimento, né? Isso. A bruxa, ela é sempre... Toda mulher independente e poderosa era considerada bruxa, né? Hoje eu acho que mudou um pouquinho essa visão, porque nem toda mulher independente e poderosa é bruxa, é louca. Né? Agora mudou o termo. Agora é louca, né? Que o capitalismo passou a ser louca. Feminazi também, olha, outra nomenclatura. Feminazi, né? Mas sim, toda mulher, né, na Idade Média, né? Se a gente for chegar na Idade Média, né? Da Idade Média para cá, as mulheres que desafiavam aquele poder, né? Aquele poder muito baseado no cristianismo, né? Na Bíblia e tal. Todas as mulheres que desafiavam aquilo, que a gente já pode chamar de patriarcado. Né? Ali já era os homens no poder. Isso. E eles que faziam as regras. Exatamente. Então, todas as mulheres que desafiavam esse poder eram chamadas de bruxas. Mas é muito diferente desse desafio que a gente tem como um ativismo. Não precisava disso. Entendeu? Então, assim, a mulher que tinha o poder da terra, por exemplo, né? Então, como ela era muito ligada à terra, então ela plantava, ela colhia, e como se aquilo fosse uma magia, né? De que vem das ancestralidades também, não é só uma questão daquela mulher da Idade Média, mas que vem de uma coisa ancestral, né? Uhum. Eu acredito que venha, inclusive, assim, lá do homem de Neandertal, essa coisa, esse imaginário, né? Que vai passando pra gente geneticamente, como diz um pensador que eu gosto muito, que é Edgar Morin. É um conhecimento que vem vindo, e é aquela coisa que a gente... Como que eu posso explicar? Os animais, eles sabem a hora em que eles têm que fazer a reprodução. Então, a gente sabia em que momento a gente tinha que plantar, por exemplo. Isso, sabe? O Edgar Morin vai dizer que a gente tem uma memória genética
dos nossos antepassados. E que a minha memória genética é um fragmento da memória genética da minha avó, da minha bisavó, blá, 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 e que da minha irmã pode ser diferente. Então, por isso que a genética não consegue traçar essa memória, porque a ciência genética tem que ser tudo ali, linearzinho, tudo certinho e tal, né? E como é muito caótico, o nosso cérebro é muito caótico, é muita coisa, então isso não consegue ser, digamos assim, comprovado por essa ciência racional, cartesiana, que a gente está inserido, né? Mas eu acredito que essa coisa mágica, né? Mágica, mito, né? Mitológica, ele místico, tem, né? Místico, é uma coisa que é da humanidade mesmo, faz parte do humano. É que o místico, na verdade, é tudo que a gente realmente não consegue encaixar nessa linearidade que você falou. Se a gente não consegue ver que 1 mais 1 é 2 e a gente encontrou um 3 ali no meio, as pessoas já não conseguem entender e já acham que é bruxa. Isso, entendeu? Aí a coisa tá lá no campo da magia e tal, e é muito difícil a gente trabalhar com essa questão da magia, porque quando a gente fala de magia, todo mundo já pensa no mágico. Plim! Que conseguiu. E não é isso. Materializar né? qualquer coisa. Isso, não é isso. Então, as mulheres na Idade Média, né? As mulheres que cuidavam da terra e tinham esse poder, né, de plantar, de colher, de fazer um chá para as pessoas que estavam doentes. Era desse jeito que elas desafiavam o patriarcado. E é uma coisa que, se a gente parar para pensar agora, é tão simples. Então, e era visto como a pior coisa do mundo, né? Era um conhecimento que elas trouxeram. Isso. Às vezes até aprenderam com a avó. Você tá com catarro, toma aqui um chazinho de gengibre. Isso. Nossa. Entendeu? É ancestral mesmo. E se a gente for pensar que a medicina vem nessa época, né? Que é uma medicina formada por homens brancos, né? Da elite da Idade Média, né? Pelo clero, porque ainda tinha o poder, né? Então, era uma forma de desafiar, mas não era uma forma, eu acredito, né? Eu acho, que não era uma forma como a gente vê hoje de ativismo. Não, era próprio, fazia parte da natureza. Era viver o dia a dia delas da melhor forma. Isso. E aí essas mulheres foram classificadas como bruxas, né? Pela igreja, né? Pelo cristianismo, começa pela igreja católica. E aí foram parar na fogueira, assim. E elas foram caçadas por qual motivo, assim, lógico? A igreja, ela queria ter o poder, mas elas estavam atrapalhando esse poder em saber cuidar de outras pessoas melhor do que os homens. Exatamente. Então, essa coisa que sempre foi ligada ao feminino, que eu acredito que a gente tenha mesmo, né? Mas eu acredito que a gente tem muito mais do que isso, e não só isso, né? Porque quando a gente vai estudar, né, na antropologia, por exemplo, quando você vai estudar na antropologia, existem coisas que pertencem ao gênero feminino e coisas que pertencem ao gênero masculino, né? Como se isso fosse uma coisa assim, é mulher, então é sensível, não é racional. É cuidadora, nunca vai deixar de cuidar. Então, assim, tem a sensibilidade, né? E toda essa gama que vem da sensibilidade foi muito colocado à mulher, né? E o homem, o quê? A violência, forte, né? Aquele cara que consegue enfrentar as coisas e tal. E a mulher como, ela é fraquinha, ela não consegue e tal. Então, assim, na verdade, a mulher sempre esteve ligada à natureza. E eu acho que a gente tem uma ligação muito forte com a natureza mesmo. Até porque a gente é cíclica, né? Temos a menstruação, a gente faz vida, um beijo. Isso, exatamente. A gente faz vida, se a gente quer. Se a gente não quer, a gente pode interromper isso, né? Então, esse poder, né? O patriarcado é muito doido, na verdade. Porque, assim, ele diz que a gente é sensível, né, que a gente só serve para reproduzir, que a gente é sensível, e não suporta que a gente use dessa sensibilidade para destruir o patriarcado. Entendeu? Ele gosta de colocar a pecha, mas ele, né, não, é só até aqui que você pode ir, né? Então, a igreja, ela... E tem uma coisa também, Bruna, de tirar o poder da terra, propriedade privada. Entendeu? Porque as mulheres também eram donas, né?
pequenas terras, né, de produçãozinha pequena. Né? E isso não podia ficar na mão das mulheres. Então, se você tira a mulher daquele lugar, que é a terra, é a mesma coisa que a gente faz com os indígenas. Se a gente tira o indígena da terra dele, a gente praticamente mata o indígena, porque é o rio que é importante, é aquela floresta que é importante, são aqueles animais que são importantes, aquilo tudo está muito ligado à vida dele. Então, quando a gente transfere ele de lugar, né, ele se sente... Como a gente se sentiria quando se pegassem a gente, né, hoje, e colocasse a gente num quarto inteirinho branco? Para você ficar lá muito tempo. Como você ia se sentir? Então, é a mesma coisa com os indígenas. E isso aconteceu com as mulheres também. Né? Então, o desafio delas o primeiro era esse conhecimento da natureza, esse controle da natureza que ela tinha, né? A questão da lua, que sempre esteve muito ligada à questão do feminino, né? Que a gente trabalha a questão da menstruação ligada à lua, todas as fases da lua e tal. E isso é um conhecimento muito ancestral, né? Muito ancestral. E outra coisa que o patriarcado não consegue suportar é a questão da nossa sedução. Isso que eu ia falar, porque por mais que eles veem a gente como uma coisa vulnerável, a nossa vulnerabilidade de alguma forma é um charme para todos esses homens machões. Então, de qualquer forma, a gente conseguia dobrar todos eles para conseguir o que a gente queria. Exatamente. E esse poder é um poder que só a mulher tem. Né? E é tão louco porque o patriarcado, ele continua dizendo, é verdade. Esse poder é um poder que só vocês têm, porque você não vê em filme, né? No cinema, em série, homem que tenha essa sedução ligada à sexualidade. O homem, ele é o sedutor, mas ele é um outro tipo de sedutor, né? Não é esse sedutor ligado a esse movimento que a gente tem, porque a gente tem uma sedução de movimento, né? Que é inerente, que a gente a gente consegue nem ser diferente, mesmo que a gente queira. E essa sedução, você imagina na época da Idade Média, que não significava isso para o cristianismo, né? Nossa, demais. Então, e eles também queriam controlar de todas as formas isso. De todas as formas. Então, assim, quando você lê relato de estudiosos, né, que estudaram os livros lá, da Idade Média, falando das bruxas, você fala assim, meu Deus, o que é isso, né? Eles colocavam que as mulheres tinham um pacto com o demônio, que elas comiam as crianças recém-nascidos, porque elas eram as parteiras, né? Entendeu? Será então, que assim, esse negócio de comer a placenta, alguma coisa assim? Isso, que estava ligado a essa coisa da placenta. Então, elas comiam as crianças recém-nascidos. Então, se o recém-nascido morria, eram as mulheres que tinham devorado, as bruxas que tinham devorado. Então, assim, eles iam criando um imaginário, né? E difundindo esse imaginário, né? Isso que era o pior, ele foi difundindo esse imaginário. E aí, essas mulheres foram parar na fogueira, porque elas não poderiam ser só mortas. Tinha que virar um Martim, né? Exatamente. O imaginário que eles criaram era de tamanha loucura, de tamanho caos que é essa mulher, que ela precisa ser queimada, porque enterrada só ela pode voltar da terra. O zumbi começou aí. Isso. As teorias do zumbi. E aí... imagina, né? Se ela volta de lá, debaixo da terra. Então, ela tem que ser queimada, que é para não sobrar absolutamente nada dessas mulheres, né? E brutal, né? Não, brutal, assim. Diz que é considerado o maior genocídio de mulheres de toda a história. O que fizeram com as mulheres. E aconteceu mais aonde? Ou foi meio que em todos os lugares aconteceu em algum momento? Não, em algum momento, todos os lugares que haviam a Inquisição aconteceu. Né? Inclusive no Brasil aconteceu. Né? No Brasil teve um lugar que aconteceu mais? Olha, eu não sei dizer exatamente para você. Eu, assim, não sei, né? Porque naquela época o Brasil não era dividido assim, tudo por estado, bababá, como a gente conhece hoje. Mas teve também, sim, aqui no Brasil. Entendeu?
É que também não tem muita história a respeito disso. Né? Não, o Brasil acho que foi mais difícil de catalogar tudo, né? Sim. Porque é um país mais novo também, né? Então, assim, o que tinha antes é... Realmente era história. Né? Ficou só no imaginário. Só. Então, assim, pra resumir, as bruxas eram as mulheres que tinham um conhecimento do corpo, de um modo geral, que entendiam como que era a gravidez, o parto, a menstruação e tudo. E, na verdade, todas as mulheres entendiam disso. A gente passa todo mês, como que a gente não vai entender, homem? Independente de classe social, ou de, né? Todas entendiam. Só que as mulheres das camadas populares só foram as mais perseguidas, né? Então, assim, as bruxas que morriam, que foram mortas, assassinadas, queimadas, elas normalmente eram de camadas populares, inclusive para tirar o poder da camada popular. Desde sempre, então a gente sempre deu à burguesia o privilégio da dúvida. Isso, né? Porque se a gente pensar que a burguesia vem lá da Idade Média, né? Então, desde sempre, assim, né? Isso é uma estrutura muito antiga. É muito antiga. E assim, por um lado, é uma coisa muito terrível, né? Porque a gente pensa, nossa, queimaram um monte de mulheres só por causa disso, né? Só por causa disso. Por outro lado, não conseguiram acabar com a gente, né? Então, a gente tá aqui, né? Nós somos as bisnetas das bruxas que não foram queimadas, que ficaram quietinhas. Ai, eu quero a blusa, eu já quero a blusa. Isso, eu tenho uma caneca linda que eu ganhei da minha amiga. Essas que não foram queimadas, porque todas, na verdade, eram bruxas. Porque se tem uma coisa que a gente tem, é essa ligação com a natureza e a questão da sensualidade, né? Não é... A gente tem o sexto sentido que a galera fala também, de a gente saber se a pessoa tá mentindo, se não tá, a gente sempre sabe. Tem essa coisa, né? A gente tem... E a gente, apesar do capitalismo, né? Falando agora um pouco da modernidade para cá, ter tentado acabar com tudo isso da gente, né? Eu acho que se a gente prestar atenção, a gente tem, né? E aí, o que está acontecendo, que é muito legal? Está havendo uma volta, né? Uma releitura de tudo isso, né? E isso que é bem legal, porque as mulheres estão começando a falar, pô, mas peraí, né? Se minha mãe fazia o chazinho lá e acreditava tanto no chazinho, então, por que eu não posso acreditar no chazinho? Né? Porque ele não funcionaria comigo. Isso, e aí, olha o esquema que você está quebrando. Você está quebrando um esquema fármaco, de uma medicina igual a Prevent Senior, né? Que tem um protocolo de assassinatos, Esse é tiro. Senão capaz a gente ser... Nossa, não, mas eu já ia perguntar o que é isso. Ah, da CPI lá, você não tá vendo? Misericórdia. Já joga aí na mesa. Aí. É um plano de saúde que fez o teste daqueles remédios que não funcionam lá, hidróxido de cloroquina e tal. Ele pegou alguns pacientes com Covid e fez o teste para ver se eles se salvariam sem o consentimento do paciente e da família. Ou seja, eles usaram como cobaias. Uma pessoa que nem sabia o que estava fazendo. Exatamente. E morreram 9 pacientes. Assim, que dá pra gente saber, né? Você imagina quantos não morreram. Que absurdo. Eu não estava sabendo desse porque tudo que tem a ver com, sei lá, com essa política ultimamente, eu tô dando uma evitada de ver porque dá nervoso. Me dá muito nervoso. Eu passo muito mal. Então, e aí a gente tá numa volta, né? Numa coisa assim, que nem eu que tenho netinha, né? Acho que eu vou pedir para alguém benzer ela de quebranta. Eu faço parte de um grupo que chama Eu Te Benzo, Eu Te não sei mais o quê. Aí eu jogo lá, um monte de gente reza, gente de todas as religiões, já reza, já manda dar chazinho, fazer uma oração de não sei de que jeito, pôr sal na água, pôr viu? Eu me identifico muito porque, assim, a minha irmã, ela é fisioterapeuta, mas ela começou a fazer agora um processo durante a pandemia, que ela ela virou Teta Healer, eu faço Teta Healer. Eu faço terapia. Não, ela aplica e ela faz muito nela, né? Ela vai muito em outros lugares pra fazer nela. E daí ela começou a lembrar do meu avô. E o meu avô, meu pai falava assim, não, o seu avô deixou pra alguém o dom dele. Daí a gente falava, mas que dom? Não, teu avô benzia.
Aí eu falei, tá bom, deixou pra alguém. Aí meu pai falou assim, eu acho que ele deixou pra Tamires. E falava baixinho, eu acho que ele deixou pra Tamires. Aí a gente, tá bom. Daí a Tamires agora, ela tem essa do nada, ela dá uma benzida. Aí às vezes agora que ela fez o Teta Healing, ela às vezes, eu vejo que ela tá parada assim, ó. Eu falo, ela tá falando com alguém. Tá sentindo alguma coisa. Então eu deixo. E daí ela lembrou esses dias do meu avô que ela tava com muita ânsia. E daí o meu avô tinha pegado uma folhinha de violeta. Violeta. Era a folhinha mesmo, que ela é cabeludinha, assim, de violeta, e tinha vindo fazer o sinal da cruz nela, pequena, quando ela tava com ânsia. E daí ela falou assim, eu tô agora com ânsia, eu vou fazer isso. Aí ela achou a violeta, fez nela, e disse ela que passou. Mas gente, é a força da magia mesmo, né? Não do mágico, mas da magia mesmo, né? Dessa coisa da energia que a gente tem, essa ligação que a gente tem energética, né? Com a natureza. Eu fiz uma vez uma sessão de Teta Healing, e aí eu era uma bruxa da Idade Média, e ela ficava perguntando, mas por que você é bruxa? O que te levou a ser bruxa, né? E aí ela vai trabalhando isso com você, que aliás é uma técnica que eu amo. É maravilhoso. Mas eu cheguei lá a ser bruxa. Eu falei, gente, que delícia. Na Idade Média eu era uma bruxa. É legal agora a gente saber, né? Mas eu acho que no Teta Healing a gente começa a ver que os nossos antepassados sofreram muita coisa. E, obviamente, no Teta Healing, para quem não conhece, a gente consegue tratar as coisas que acabam vindo geneticamente com a gente. Então, às vezes, se a gente sofreu alguma coisa lá atrás, pode estar impedindo a gente agora a evoluir. Então, daí a gente limpa. Por isso que a gente precisa limpar as relações com a ancestralidade. Precisa. A Tamires fala muito uma frase que a gente precisa honrar e agradecer. E tirar de nós o que não é nosso, né? Então, às vezes, a gente carrega coisas que não são nossas por conta dessa genética que acaba vindo. Isso, exatamente. É muito louco, né? Porque a gente traz tudo em imagem. E essa coisa da bruxa, desse jeito, né? Velha, com aquele narigão, com aquela coisa lá. É conto de fada. Isso aí vem da questão do conto de fada, né? Que é para acrescentar nesse imaginário de que as meninas, né? Que as crianças não podem ser bruxa. Eu lembro que eu tinha uma vizinha que todo mundo falava que ela era bruxa. Eu morria de medo dela quando eu era pequena. Morria. Hoje eu fico lembrando, por que eu não aproveitei? E fui aprender uns negocinhos? Né? Por que eu não aprendi umas coisas com ela? Minha mãe não deixava nem na casa dela, porque dizia que eu achava que ela tinha caldeirão, que fazia magia. Ai, gente, é louco. E aí, esse imaginário aí do conto de fada acrescenta muito ainda na hoje, evolução, né? das crianças desde pequenininha. Sim. Porque, querendo ou não, também eu acho que fui criada achando que bruxa era uma coisa errada. E, na verdade, agora eu falo assim, gente, eu quero ser uma bruxinha, por onde eu começo, né? Então, a nossa criação e até mesmo as produções que existem de desenho, essas coisas acabam incentivando a gente a negar as nossas intuições. Sim. Eu acredito que sim. Né? Eu acredito que tem todo um trabalho, né? Estrutural do patriarcado, né? Para que a gente veja isso como uma coisa imaginária e, né? Na verdade, é para que a gente obedeça, né? Então, quando você fala hoje, por exemplo, do feminicídio, né? Por que as mulheres, por que matam tanto as mulheres, né? Porque não podem controlar. Isso, porque nós somos incontroláveis, né? Nós somos incontroláveis. Tudo bem, o homem também é incontrolável? Ok. Né? Tudo bem, somos seres humanos, afinal. Afinal, ninguém é controlável, né? Mas o homem, como ele foi educado para essa coisa mais racional, né? Ele, assim, a meu ver, ele não tem esse jogo de cintura que a gente tem, porque a gente vai, né? É aquela coisa do Ulisses, né? Como chama? A moça do mar lá, sereia. Que daqui para cima é mulher, daqui para baixo é peixe, ela fica no meio do mar. Se aí adapta. Isso, e aí chegava uma caravela, ela jogava um canto, fazia um som encantador. Os homens sabiam que seriam devorados, mas eles iam porque valia a pena estar com ela antes de morrer. Antes de morrer, né? Então, essa sedução a gente tem e não adianta querer tirar da gente, porque a gente pode reprimir.
né? A gente pode até reprimir por obediência. Então, você não vai sair com essa roupa, você não vai andar desse jeito, você não vai, né, fazer isso. Mas eu acho que não reprime pra sempre. Vai ter um momento que vai dar uma estourada. Não, entendeu? E assim, né? Às vezes eu fico olhando para determinadas pessoas e falo assim, gente, como essa pessoa é sensual. Aí eu falo para ela, nossa, eu te acho tão sensual. Eu? Não, sensual? pelo amor de Deus. Imagina, gente, fina, o que eu tenho de sensual? Eu falo, não sei, você tem um jeito de falar, de mexer com a mão, de mexer no cabelo, de... Nossa, fina, acho que você tá doida. Eu pareço mais um homem do que uma mulher. Então, assim, eu já ouvi umas coisas, né? E aí, quando você fica olhando, você fala... Uma falta de consciência, né? Isso, que a pessoa tem dela mesma. Isso, dela mesma. E aí, eu acho que não adianta, né? Por mais que o patriarcado tente, ele não vai conseguir. Agora, nós, assim, por um lado, a gente está morrendo muito, né? O que é triste demais. Porque está muito grave, né? Essa situação que nós estamos falando, vivendo, principalmente no Brasil e no Talibã, né? Por outro lado, a gente está se redescobrindo, né? Então, assim, hoje eu olho, né, e falo assim, quem são as bruxas, né? Quem são as bruxas da nossa sociedade? Então, para mim, quem são as bruxas são aquelas que estão indo atrás das ancestralidades. Então, aquela menina que borda... Está se reconectando ao natural, ao simples. Isso. Sabe, assim, é isso. Essa coisa do simples. E o simples é muito complexo. Por ele ser tão complexo, a gente não dá conta dele. A gente foi para um lugar que a gente acha que é uma complexidade e tal, mas você lê ali no livro e você fala, é isso. Né? A gente parou de mexer com as mãos, né? Hoje em dia a gente trabalha com a cabeça. E as mulheres que estão lá na terra? Né? Por que essas mulheres não são valorizadas? Eu vejo um movimento, assim, pelo menos na minha rede social, né? Porque cada rede social é de um jeito, mas eu vejo um movimento na minha rede social de as mulheres procurarem muito autoconhecimento. E esse autoconhecimento está ligado com vários âmbitos. Então, está ligado realmente com uma consciência de si, saber, né? Amar o seu corpo, entender o tamanho do seu corpo, ver que não tem problema você ser mais gordinha, mais magrinha, independente do seu. Falar abertamente sobre menstruação, que era uma coisa que não se falava. Todo mundo na escola mesmo, todo mundo tinha vergonha de menstruar e coisa do tipo. Então, agora já se fala mais abertamente. Eu acho também interessante essa coisa de, por mais de ter os dois lados, sobre a gente cuidar de engravidar ou não, de ter o nosso controle. É um peso, mas também é uma liberdade. Sim. Então, e a gente tem essa liberdade mesmo de falar sobre isso, falar sobre os nossos ciclos. E isso eu vejo também um pouco como a volta da bruxinha. Sim. Porque as mulheres se ajudam em, olha, eu faço esse chá quando eu tô com muita cólica, faz isso. Ai, não use mais absorvente. Usa copinho, porque daí você pega a menstruação e coloca na plantinha. Acho então, maravilhoso. Foi uma aluna que me ensinou isso. Quando nós fizemos um trabalho lá na faculdade, aí ela veio falar essa coisa da menstruação, falou do copinho e tal. Eu falei, põe na plantinha. Ela, põe, filha, você não sabia. Aí já me deu um monte de coisa para ler. E eu tenho algumas amigas trans, né, que são mulheres e não têm útero. E aí, como fica isso, né? E aí a gente discutindo, imagina, você tem a energia do útero, porque você é mulher, não importa se você tem. E mulher que entra na menopausa, então, que não tem mais menstruação. E as mulheres que operam, precisam tirar o útero, então não deixa de ser mulher? Não deixa de ser mulher, né? E aí tem toda essa energia, essa, né? Assim, então eu vejo as bruxas hoje dessa forma, sabe? Eu tenho uma amiga, eu não sei se eu posso falar o nome dela, então eu não vou falar. Mas é a maior bruxa que eu conheço do momento, assim, é ela. E ela é uma intelectual, assim, uma puta de uma intelectual conhecida internacionalmente e tal. E ela começou a participar de cerimônias, né, de bruxaria e tal. E aí ela entrou para esse movimento, que é um movimento que tem, inclusive, até aqui perto de Sorocaba, não sei se é Itu, Salto. E ela, nossa, ela entrou de uma forma tão linda, assim, sabe? Eu nem sei explicar direito para você o movimento, mas ela, que nem hoje mesmo ela postou no Insta dela, o altar dela pegando fogo, assim, ela tacou fogo em alguma coisa lá, né? Fez uma queima
E ela sempre fala, quando ela me liga ou me manda mensagem, ela fala, Fina, você nunca sairá do meu altar. Você vai estar aqui pelo resto de sua vida, porque foi uma escolha que eu fiz. As pessoas pedem para entrar no meu altar e eu coloquei no meu altar. Quando eu montei ele, eu tinha que escolher algumas pessoas para colocar nesse altar. E eu escolhi, então você não vai sair daqui nunca. E eu sinto isso, uma força tão grande, que cada vez que acontece alguma coisa comigo, eu penso, eu estou no altar dela e eu tenho certeza que eu estou protegida. Né? Então, e ela leva isso muito a sério, e ela faz isso dentro da academia, com os orientandos dela, com os artigos que ela escreve, né? Então, assim, para mim, ela é a maior bruxa desse momento, assim. E hoje em dia tem um monte de curso, né? Vire bruxa. Eu não sou contra, entendeu? Mas também não faria. Porque eu acho uma coisa meio forçada. Venha virar uma bruxa. Eu acho que daí virou comércio. Ficou muito essa coisa, vou ganhar dinheiro em cima disso. Talvez você não está indo no lugar mais confiável. Isso, a mesma coisa que venha ser publicitário, venha ser uma bruxa, né? E aí eu conheço pessoas que fazem e tal, e que aí, né, tratam a doença X ou Y por um chazinho, e queima disso, queima daquilo. É legal, mas não é uma coisa que me encanta, assim. Venha que vai... Né? A gente conversou com uma taróloga, ela é taróloga, astróloga, um monte de coisa, e ela falou assim, se você quer aprender, não vá aprender com o mais novo que está vendendo um curso online. Procure o mais antigo da cidade vizinha. Isso. Ela falou, procure o mais antigo da cidade vizinha. Que é os mais antigos, que tem mais conhecimento, que vão te ensinar melhor. Então, às vezes, realmente, as coisas na internet nem sempre é a melhor opção. E é louco, né? Porque esse conhecimento das mulheres é um conhecimento que passa pela oralidade, né? E pelo fato da gente ser perseguida, ficou ainda mais na oralidade. Né? Agora que está começando a sair publicações a respeito disso e tal. Inclusive, o feminismo deixou isso muito de lado, né? O feminismo, assim, lógico, eu acho o feminismo maravilhoso, mas eu não... porque a teoria feminista é muito boa e tal, mas eu acho que essa sensibilidade feminina... Faltou no movimento. Eu acho que não entrou no movimento. Agora que tem uma... Eu sinto isso também. Eu vejo que o feminismo, lógico, ele ajudou muito, mas ele foi muito pro lado prático no mundo masculino. E qual que era o mundo masculino? Temos leis, temos direitos. Então, vamos para as leis e direitos. E daí perdeu-se realmente a essência feminina. E aí, eu tenho uma pensadora que eu amo de paixão, que chama Bell Hooks, e ela é uma negra ativista norte-americana, e ela escreveu um livro que acabou de ser publicado aqui no Brasil, faz parte de uma trilogia, mas o dela agora que saiu no Brasil, foi em 2015, agora chegou para nós, que chama Novas Perspectivas do Amor, acho que é uma coisa assim. Gente, você lê aquilo, você fala, que coisa maravilhosa, porque ela vai falar do amor como ética, do amor como cuidado, e daí ela vai juntando com livros de autoajuda, de autoconhecimento, que a academia critica pra caramba, né? Você fala de autoajuda, eu também criticava. E aí ela vai juntando, e aí você vai construindo a figura da mulher imaginariamente, conforme ela vai falando daquelas coisas. Você fala assim, isso tá na mão da mulher. Só uma mulher poderia escrever um livro como esse, e só uma mulher pode agir. Então, assim, eu acredito muito que as transformações no mundo virão pelas mulheres, né? E virão não por essa revolução de, vamos derrubar o capitalismo, não. Mas eu acho que é por essa sensibilidade que a gente está falando, sabe? O futuro é feminino por conta do tato. Eu acho que a gente viu muito isso agora na pandemia. Que na pandemia eu tive a impressão de que as mulheres voltaram mais para dentro de si e conseguiram lidar melhor com as mudanças e com as ideias e com os pensamentos dela. E os homens, perderam o chão, porque eles tinham uma rotina, eles são realmente mais racionais, não tem como a gente negar. Então, perderam uma rotina, perderam um lugar para ir, perderam o futebol de final de semana, perderam tudo. Então, eles ficaram ainda mais perdidos. E as mulheres que vão levar mesmo.
É muito triste, né? Porque é o patriarcado que faz isso com os homens, né? Essa Bell Hooks, ela fala, ela tem um livro que chama O Feminismo é para Todo Mundo. E ela vai falar o quanto que os homens, o quanto que a gente tem que educar os homens para o feminismo, porque o patriarcado faz mal para eles também. É uma pressão, né? que eles carregam de ser aquela imagem de homem que foi criada. E eu gosto muito do Jung quando eu penso nessa questão, né? Porque o Jung diz que toda mulher tem o seu lado masculino e todo homem tem o seu lado feminino, né? É um equilíbrio sempre. Então, é isso. E você não pode negar o seu masculino sendo mulher e nem o homem pode negar o feminino dele sendo homem. Só que o patriarcado ensinou a gente a fazer completamente errado, né? A gente ainda com o feminismo, a gente conseguiu colocar esse nosso lado masculino mais no firme. Enfrentamento ali. Mas os meninos não. Eles não podem nem chorar. Não pode, eles não podem ter chorar, sentimentos. Não pode ter sentimento, não pode. Sabe? Porque não pode usar roupa cor-de-rosa, não pode. Gente, que absurdo é esse, né? Que absurdo é esse. Por isso que o feminicídio aumenta muito e tal, porque os homens são muito terrivelmente educados nesse patriarcado para ter o poder. E se ele não consegue o poder, quem é ele? Né? E aí, nessa pandemia, ficar em casa, o que significa ficar em casa? A gente sempre ficou, né? Deu conta de lavar, passar, cozinhar, estudar, cuidar de criar vários filhos. Fazer tudo isso, né? E eles não dão conta, né? Porque não foram educados dessa forma, né? Então, E é muito... Para mim, pelo menos, é muito louco você colocar nessa perspectiva da nossa conversa, que a gente enxerga perfeitamente de que começou mesmo na Idade Média toda essa criação dessa estrutura que a gente vive hoje. A estrutura de que mulher, você fica quieta, você aceita, você fala amém a tudo que a gente falar. E a partir disso, nós homens aqui vamos trazer uma casa, uma comida, uma segurança para você. Só que isso funcionava em 1500. 2020 está funcionando, homens? Não está funcionando mais. Então a gente tem que o quê? Mudar, tem que liberar a cabeça aí pra gente continuar. A nossa produção tem até uma pergunta ali. Não, na verdade eu queria acrescentar, porque eu fui pesquisar e a BBC essa semana postou uma matéria falando que até hoje as mulheres são mortas com acusação de feitiçaria. Sim. Na Índia, mulher independente, financeiramente independente também, elas são roubadas. Porque elas não podem ter... Sozinhas. Elas são acusadas de transgressoras das normas culturais. Olha que absurdo. Então... Né? Então não está tão longe, né? A gente para e imaginar que a Queima as Bruxas foi em 1500, não está longe. Não está longe, está aqui, né? É que a gente vivia pelo menos numa democracia. Então, aí a gente sofria, mas não era lei, né? Não é lei. A mulher não pode ganhar mais que o homem, ponto, não é lei. Né? A gente não ganha igual o homem, mas não está escrito em nenhum lugar que a gente não pode ganhar. Não. E então, como a gente vivia numa suposta democracia, agora que a gente está vendo quão frágil ela é, né? Isso não tá posto, mas a gente sofre as mesmas consequências. Então, assim, eu já vi relacionamentos serem destruídos porque a mulher ganhava mais que o homem e ele não conseguia aceitar isso. Não é porque ele não queria. É porque o sistema ensinou ele que ele não deve. Que ele não poderia estar ali. Ou que ele seria isso, menos homem por causa disso. Então, fracassado, né? Exatamente. Um fracassado, olha que horror. Isso é muito difícil, né? Só com muita terapia energética, e seja lá o que for, Nossa, para ele conseguir se desvencilhar disso. Gente, olha, eu sou a favor de você fazer qualquer terapia que você se sinta bem. Então, se você não se sente bem, indo na psicóloga, vai fazer o Teta Healing, vai fazer uma massagem, acupuntura, qualquer coisa. Meditação. Meditação. Quando eu descobri a meditação, eu falei, gente, yoga. Isso? Faz yoga. Yoga é um exercício, pronto, é um exercício. E vai. Você se conhecer é uma coisa muito importante, né? E que não se coloca como importante, né? Coloca, isso é coisa de louco. Imagina. Então, assim, vendo tudo que a gente conversou agora, ser bruxa a gente não precisaria ensinar como uma coisa ruim, sim como uma coisa boa para a nossa própria evolução e conhecimento. Sim, eu falo para minha neta, minha bruxinha querida. Incentive-a. Gosto. Isso. É isso, né? A gente vai
vai mudando a linguagem, vai mudando o vocabulário, né? Vai entendendo, né? Vai passando de vó para neta, né? De mãe para filha. Então, eu acho assim, eu acho que a gente continua sendo... Hoje nós somos, acho que, bruxas modernas, né? E eles, né, eles pegam a gente porque somos bruxas. Mas a gente está conseguindo. Eu acho que aos poucos a gente vai conseguir. Eu sinto que parece que a gente tá... As mulheres estão se unindo mais. E de a gente virar uma comunidade mesmo, a gente se sente mais confiante para exercer as nossas magias, sejam elas naturais ou não. E porque a gente gosta do coletivo, né? Somos Nós coletivos. Somos um coletivo, não adianta. A gente gosta muito do coletivo. Então, ir sozinha é muito chato, a gente até vai. Mas se for com alguém, né? Se for embaldada com outra mulher, é muito melhor. Né? Principalmente mulher. Não é à toa que a gente vai no banheiro em duas, viu, Lucas? Né? Os homens sempre ficam, mas por que as mulheres vão em duas no banheiro? No meu caso, eu sempre vejo as duas formas. É bom porque a gente está sempre acompanhada e também se aparecer qualquer desgraça na nossa frente, enchendo o saco, a gente está em duas também para bater. Exatamente. Então, é muito legal essa coisa da mulher ter essa coisa do coletivo, né? Do cuidar, porque é a gente que gera, né? É a base. É a nossa base. Acho que o cuidado é a nossa linguagem principal como mulher. Né? Eu acho que é uma coisa que não pode ser colocado como um lado negativo da gente, né? Que por muito tempo, inclusive o feminismo fez isso, né? Então eu acho que não deve ser colocado, né? E a gente tem muitas dores, né, Bruna, para compartilhar. Então, assim, a gente precisa compartilhar as dores, né? Para elas ficarem mais leves e até a gente conseguir resolvê-las. Isso, e o feminismo precisa abraçar as dores das mulheres, e de todas as mulheres. Não é só da mulher negra ou da mulher branca, mas é de todas as mulheres, né? Porque nós somos uma diversidade. Nossa, é uma pluralidade maravilhosa. Inclusive, né? A gente precisa abrir mais meios de conversa para a gente não querer ficar crucificando, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não sou feminista porque feminista quer matar homem. Mas, gente, a gente nunca pode ir para os extremos. A gente tem que tentar entender e pegar para nós o que funciona para a gente conseguir ter uma vida melhor. E aos pouquinhos, né? A gente tem que... Eu digo que a gente vai comendo pelas beiradas. Outro dia, essa minha amiga aí, que eu digo que é bruxa, ela falou pra mim assim, ai, Fina, ser feminista é um sacerdócio, né? Eu falei, Porque assim, se aproximava de você, se os homens se aproximavam de você, quando eles sacar que você é feminista, dificilmente eles chegarão perto, entendeu? Só chegará perto o homem que falar, essa mulher é o que vai fazer com que eu mude esse meu olhar que eu preciso mudar, né? E ela, nossa, Fina do céu. Mas sabe o que eu acho que tem a ver até com a bruxinha dentro de mim? É a energia. Se a gente tem uma consciência nossa de o que a gente busca, qual que é a nossa realidade, o que a gente realmente acredita, a nossa energia vai mandar isso. Então, só vai falar amém quem realmente se conectou com isso. Ela, nossa, eu tava querendo um mocinho tão belezinha, de repente eu soltei uma lá, ele já veio contra. Eu pensei, o cara é muito machista. Ferrou pra mim toda a paquera já era. Né? Eu não vou ficar... Não dá, né? Não dá pra você... Não dá pra continuar. Não dá pra continuar com alguém que é muito machista, né? Eu falo que assim... não, é dor de cabeça, é só pra sofrer. Eu sou casada há 40 anos e eu, imagina, nem eu era feminista, né? Então imagina o marido. Aí depois que eu me tornei essa feminista, que qualquer coisa é só eu olhar, entendeu? Fez alguma coisa, eu dou um olhar, ele já sabe que fiz o que eu não devia fazer, tá bom, ok. Dei bola fora. Como que eu resolvo? Depois vem, por que você olhou pra mim daquele jeito? O que eu fiz? Olha o que você fez. Você fez isso, olha o que você falou. Mas eu tava brincando. Mas não se brinca. Pronto. Não se brinca, ponto. Brinque com homem. Por que tem que brincar com homem? Ponto. Ai, tá bom. E aí, aos poucos, ele vai entendendo. Né? Gente, ninguém nasce sabendo. Isso, adaptação é a palavra do dia de hoje. Exatamente. As bruxas faziam isso, né?
Então, as bruxas fazem isso, né? É uma adaptação mesmo, não adianta você querer... De uma hora para outra achar que tá tudo resolvido. Não, você imagina quanto tempo leva para fazer uma poção mágica? Então, você acha? Leva muito tempo para ficar pronta. Você acha que o cristal já vem com a energia certa? Você tem que trabalhar a energia do cristal. Trabalhar a energia do cristal, não é assim. Pum, caiu do céu. Ai, que delícia. Agora eu sou bruxa, caiu do céu. Agora eu sou feminista, meu marido é feminista. Não. Ai, gente, se fosse assim, a gente vivia 5 anos da nossa vida e já tava morto. Já estava morto, exatamente. Porque o que a gente ia fazer? O que a gente ia fazer? Não é? E é esse maravilhoso. Grande desafio aí. Pina, eu acho que é isso. A gente conversou muita coisa e é interessante realmente que com essa perspectiva da gente olhar um pouquinho para trás, a gente consegue analisar o presente e saber para que rumo que a gente precisa tomar. Não esqueçam o passado de vocês. A gente aprende muito com o passado. Não, o passado é muito importante. E não é só ai, nossa, que saudade quando eu tive filho pequeno. Ai, que saudade que eu podia abraçar todo mundo. Não é isso, né? Não é isso. É olhar para a ancestralidade mesmo. Porque você viveu junto com essa ancestralidade, né? E a perdoar e agradecer, que nem você falou, né? Várias sessões eu tive que perdoar muito a minha mãe. Porque eu tinha uma coisa de mãe, assim, que quando eu descobri que, né, não é bem assim, porque ninguém é perfeito, então, e aí você tem que perdoar. E é isso que eu acho que é lindo nessa história, né? Que a gente consegue fazer. Aí quem tá ouvindo, ainda bem que quem te segue aí é gente que já tem essa cabeça, né? Porque você não vai ouvindo, o que é isso? Mas senão também já tá entrando na vibe agora com esse pódio, com esse episódio, e a gente vai continuar nessa vibe depois. Que ótimo. Então eu agradeço muito a sua participação. Você tem uma rede social? Você quer dividir a sua rede social ou nem usa? Sim, eu tenho. Eu não sou muito boa nela. Mas é Fina Tranquilin, tanto o Instagram quanto o Facebook. Se tiver interesse de conhecer um pouquinho mais a Fina, no trabalho que ela faz, as pesquisas, não sei se você posta sua netinha, mas se a gente quiser conhecer sua netinha... Posto muito a minha netinha. Mas então, se você gostou, né, desse papo, não esquece também de seguir aqui o Podinista, de curtir esse episódio, compartilhar com quem você acha, né, que vai gostar desse assunto. Então, Fina, agradeço mais uma vez a sua participação. Provavelmente vai voltar, porque, né, é isso, tem muita coisa pra gente conversar. Sim. Com o maior prazer, adorei também. Um beijo pra vocês, pra todo mundo aí que segue vocês. Então é isso, gente. Não esquece de seguir mais uma vez e eu vejo vocês no próximo episódio na próxima semana. Tchau, tchau.